Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria nesse culto de celebração ao Senhor, nós podermos estar novamente juntos. Estamos nos adaptando a essa nova realidade, pelo menos momentaneamente, mas estamos juntos no mesmo propósito de servi-lo, de manter a comunhão e de nos alimentarmos do pão, o pão da palavra, que traz reforço, traz vigor, traz alegria ao nosso coração. E saber que você está aí acompanhando satisfaz o nosso coração, nos alegra muito e nos motiva a entregarmos aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos juntos num só propósito e há milhares de irmãos reunidos conosco agora e estamos nesse culto de celebração, adorando ao Senhor, que é soberano, eterno, criador e sustentador de todas as coisas. Ó Deus, estamos vivendo esse tempo diferente, nos adaptando a essa nova realidade, pelo menos cremos e assim esperamos em Ti momentaneamente. Ó Pai, oramos pelas autoridades de saúde, oramos pelos nossos governantes, oramos por aqueles que trabalham na rua, independente dessa hora, os serviços essenciais, e rogamos, ó Deus, que cada um deles sejam guardados em vida, em saúde, ó Deus, por Ti, Pai. Ó Deus, os enfermeiros, os médicos, os cientistas, todos aqueles que estão, ó Deus, trabalhando para debelar, ó Deus, esse vírus e os efeitos dele sobre a nossa nação e o mundo, sejam, ó Deus amado, amparados com a sabedoria do alto, sejam assistidos pelo Teu poder, ó Deus, pela Tua graça. Aos enfermos, ó Deus amado, nós oramos pela recuperação deles, ó Deus, e o Teu cuidado sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Ó Deus, oramos com gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu queria ler com você o Evangelho de João, capítulo 17, os versículos de 1 a 5. Vamos lá? Pegue aí a sua Bíblia e acompanhe conosco. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo. O Evangelho de João é diferente dos demais evangelistas e enquanto os outros falam rapidamente sobre esse momento da ceia, o João ele começa lá no capítulo 13 e ele termina no capítulo 17, quando Jesus se dirige ao Getsêmani, no capítulo 18. E ele estava, nesse momento, dando instruções aos seus discípulos, passando todo esse período da ceia, e João começa a dar uma riqueza de detalhes sobre tudo aquilo que aconteceu naquele momento, na última ceia, na última Páscoa, e a instituição da Santa Ceia, obviamente. E o que me marca, o que me deixa assim achando interessante, é que no final do capítulo 13, o versículo 31, Jesus despede Judas para ele fazer o que tinha que fazer. E a partir do versículo do capítulo 14, ele pede aos discípulos que não se entristeçam e ele introduz conceitos novos a respeito do Espírito Santo que Judas não participa, que Judas não conhece e nunca mais conheceu. Mas os discípulos que ficaram, os 11, eles receberam de Jesus momentos significativos para a continuação do ministério que agora estava sobre os ombros deles. E aqui, especificamente no capítulo 17, o Senhor Deus ele vai falar
o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, ele vai orar, né? E um dos comentaristas que eu leio, ele fala que aqui é a oração do vitorioso, né? Nós normalmente conhecemos a oração de Jesus no capítulo 17 como a sua oração sacerdotal. Esse texto, o capítulo 17 todo, embora eu tenha lido só os primeiros 5 versículos, é toda a oração que João captou, que João registrou, que João guardou para depois transformá-la nesse texto maravilhoso. Jesus ora do versículo 1 ao versículo 5, ele fala com Deus a respeito de si. É mais ou menos um relatório do que ele fez, da obra que ele tinha que cumprir e a execução plena da mesma. No verso 6 até o verso 16, Jesus intercede pelos seus discípulos. E chega um momento em que ele diz, eu não oro somente eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Claramente aqui há uma intercessão de Cristo por eles que ficam no mundo. Ele já não está mais no mundo, mas eles ficarão no mundo, e Jesus está intercedendo por todos os desafios sucessivos, a crucificação, a ascensão, a subida dele para o céu, e ele vai dar então aqui todo o seu coração ao Pai, pedindo que os guarde do maligno, que os guarde, que os livre, que eles sejam conservados na fé, conservados na esperança, conservados no amor. Do verso 17 até o verso 26, então, Jesus faz uma oração escatológica, porque ele avança no tempo, ele ora por nós, ele ora pela igreja que vai nascer, ele ora por todos aqueles que vão se converter. Ou seja, Jesus orou por nós antes de nós existirmos e antes de nós termos entregado a nossa vida a Ele. Isso é extraordinário, ele avança no tempo. E a gente pode aprender, a gente pode se assegurar de que a nossa oração hoje, ela pode ser assim também. Eu me lembro que eu e Laodiceia, quando orávamos pelo Luiz Felipe, nós orávamos ainda no ventre, antes de nascer, nós já orávamos pelo futuro dele. Depois que ele nasceu, mais ainda, né? E eu recordo claramente, hoje ele está casado, e eu recordo claramente que nós orávamos por aquela que seria a esposa dele, não é? Esses dias atrás, conversando em família, eu virei para Jaqueline, minha nora, e disse, olha, eu orei por você muito antes de te conhecer. É exatamente isso que Jesus passa, esse conceito da intercessão, o poder que a intercessão tem de avançar, de ir além de nós, à frente do nosso presente e chegar até o futuro. Eu queria especificamente falar aos pais aqui hoje, eu quero falar à igreja que me ouve hoje nessa palavra. Olha, o poder que Deus confere a oração intercessória. Acredite no Deus que ouve a tua oração pela tua casa e pela tua família. Acredite no Deus que ouve a oração e que trabalha para o futuro daqueles que ainda não estão no futuro, mas que vão chegar lá. Você pode interferir positivamente na vida dos seus, você pode interferir positivamente na vida de muitas pessoas que hoje talvez não conheçam a Deus, mas que vão conhecer a Deus por causa da minha, da sua intercessão. E o Senhor Jesus fez isso de forma extraordinária e de fato, eu concordo com os comentaristas, quando eles dizem que essa oração é a oração do vitorioso. Ele venceu e ele deu toda a autoridade, ele deu todas as condições para nós vencermos o mundo também. Mas eu queria me ater com você um pouco mais, eu queria me deter mesmo sobre o que Jesus fala da vida eterna. Há um conceito na mente de alguns cristãos que a vida eterna, ela é o futuro, nós ainda não a vivemos. E incrível, gente, o que a gente encontra aqui nesse texto é exatamente o oposto disso.
E o que o Senhor Jesus vai revelar aqui sobre a vida eterna é lindo. Leia comigo novamente o versículo 3 que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Eu fui fazer uma pesquisa no original grego sobre essa palavra conhecer, e existem muitas palavras do saber, do conhecimento, da cognição, mas aqui especificamente a palavra usada, o verbo usado, ele traz o sentido de que não sou eu que busquei esse conhecimento, mas esse conhecimento veio até a minha pessoa. É o dar-se a revelar, é o Deus que se auto-revela, é o Deus que se auto-comunica para a compreensão daqueles que o estão conhecendo ou estão tendo contato com Ele. A ideia aqui não é que eu e você nos encontramos com Deus, ou buscamos o conhecimento de Deus, mas o Deus que se revela. E essa é a realidade do Salmo 19, quando diz que Deus se revela na natureza, quando o escritor aos Hebreus diz que nesses últimos dias, né, o Senhor se revelou pelo Filho. Essa é a ideia que está contida, inserida aqui. E a vida eterna, quando fala que ela é o conhecimento de Deus e o conhecimento do Filho de Deus, está dizendo para nós o seguinte, está falando de relacionamento, né? Como é que a gente se conhece? Como é que você conhece aqueles que são seus? É pela convivência, é pelo dia a dia. Há um termo que eu aprendi lá no norte, quando pastoreei, que se a gente quiser conhecer alguém, a gente tem que comer 1 quilo de sal com eles, né? E o sal, toda dona de casa sabe que é dos temperos o que mais dura. Um pacotinho de sal pode durar 3, 4 meses, ou seja, leva tempo para nós conhecermos alguém. Leva tempo, precisa ser um relacionamento diário, constante, até que o outro seja conhecido e assimilado por nós. Que coisa extraordinária! Eu chego à conclusão que vida eterna é relacionamento. E se eu me relaciono com Deus hoje, a vida eterna está presente hoje. Isso tomou o meu coração essa semana enquanto eu meditava nesse texto. Vida eterna não é uma coisa que está além, que está longe de nós. Vida eterna está presente. Você que nesses dias está recluso em casa e que tem tido acesso à leitura, tem tido acesso à palavra, não é? Tem recebido várias pregações, várias canções. Já me emocionei com algumas canções que eu recebi e com alguns testemunhos que li. E esse momento é o momento de você ter contato com a vida eterna, de você se relacionar com Deus. Eu conversava agora há pouco com o pastor Rogério, estava dizendo para ele que os nossos hábitos em casa já foram alterados, né? A gente parece que está conversando mais. Quem sabe, e eu desejo isso para você, esse é um tempo que Deus está te dando para você conhecê-lo um pouco mais, para você viver nele um pouco mais, para você se mergulhar e se deixar mergulhar nessa vida extraordinária que Deus te deu. A vida eterna é real, a vida eterna não é futura, a vida eterna é agora, é relacionamento com o Senhor Jesus. No Antigo Testamento, a ideia de conhecer, ela era bem prática. Eu fazia a vontade de Deus, eu fazia o que Deus queria, logo eu estava fazendo a vontade de Deus, eu estava servindo e conhecendo a Deus. Essa ideia ainda está presente no Novo Testamento, pois ali no final do Sermão do Monte, Jesus fala no capítulo 7, que aquele que faz a minha vontade é aquele que, obviamente o conhece. Ela está presente no Novo Testamento, mas na verdade, o conhecimento de Deus se deu de fato, né?
na chegada de Cristo. João 1,18 fala isso. A graça e a verdade, elas chegaram até nós por meio de Cristo. Ou seja, todo o conhecimento de Deus que o mundo carece, que eu careço, veio e vem por meio dele. Vem também por meio do seu Espírito. João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele fala que Deus é Espírito. Deus nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito nos guia, nos conduz até o conhecimento de Deus. É tempo de nós darmos lugar ao Espírito Santo na nossa vida, de nós buscarmos o Espírito Santo, esse poder extraordinário de Deus que nos leva ao pleno conhecimento dele. Aleluia! É tempo de ler a palavra, de intelectualmente, nós conhecermos Deus que está revelado pelas letras das Escrituras. É claro que esse conhecimento, ele não pode ser só o entendimento daquilo que se recebe, que se acolhe de Deus, mas há uma questão mística na palavra, há uma questão que transcende. Quantos de nós, pelo menos isso acontece muito comigo, E me desculpa a emoção, mas essa é uma realidade que eu vivo quando eu leio a palavra. Quando a gente mergulha nas Escrituras, gente, é impossível não ser tocado por ele, é impossível a gente não ser ministrado nele. E essa glória é uma glória cabível, é uma glória crível que cada um de nós pode ter, pode experimentar. O Espírito Santo de Deus está presente para revelar esse Deus extraordinário. Eu queria encerrar minha palavra com você hoje, fazendo menção de Judas. Na oração de Jesus, capítulo 17, que nós acabamos de refletir, Jesus faz uma menção sobre ele, dizendo que, exceto Judas, só Judas se perdeu, daqueles que Jesus recebeu do Pai. E Jesus fala que ele era o filho da perdição. E eu fiquei pensando, e eu queria terminar essa reflexão com você hoje, pensando quantas coisas boas Judas participou ao lado dos discípulos com Jesus. Quantos almoços, quantos jantares, quantas noites eles passaram ao relento enquanto viajavam de uma cidade para outra, quantos ensinamentos, quantos sabores e dissabores, porque eles tiveram muitos problemas de relacionamento. E Judas teve o privilégio de tocar na vida eterna, de conhecer. Jesus se deu a conhecer a ele, como se deu a conhecer aos demais e como se dá a conhecer a nós. Mas Judas fez uma escolha diferente. Judas preferiu a sua autoproteção, Judas preferiu os seus próprios interesses. A ideia que a Bíblia passa de Judas é que ele era ganancioso, que ele se tornou ganancioso, ambicioso. E eu me lembro que uma vez Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que nós vamos ganhar com tudo isso? Nós deixamos família, deixamos tantas coisas. Talvez Pedro entendeu a mensagem e talvez Judas não entendeu. Eu acho que na despedida de Jesus, Judas pode ter pensado que ele estaria perdendo todo o tempo que ele se dedicou ao Senhor, e ganhar alguma coisa talvez compensaria isso. Não sei. Isso são pensamentos, são reflexões minhas que eu queria deixar para você, mas o mais importante, que ele estava perto da vida, mas escolheu a morte. Que eu e você possamos escolher a vida. Deus te abençoe.